Estamos de volta na TV da sua casa e para falar agora sobre a frota de motos que tem crescido no Brasil. E com ela, o número de vítimas do trânsito com sequelas gravíssimas, né? Patrícia, um estudo inédito do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que aqueles que escapam da morte enfrentam uma dura rotina. E mais, essa pesquisa traz uma surpresa. Os motoboys não são mais a maioria das vítimas. Com licença. Oi. 1 ano e meio numa cama. Ombro e braço esquerdos sem vida. Os nervos que os ligavam à coluna foram rompidos. Tenta levantar o braço. A perna não pode tocar o chão porque falta um pedaço do fêmur, o osso da coxa. Ficou no asfalto. Ele bateu em outra moto, as duas em alta velocidade. No raio-x, o osso quebrado, a parte que falta e que uma cirurgia no dia seguinte vai tentar corrigir. Eu acho que no imaginário do motoqueiro, às vezes passa a ideia de que existem duas situações possíveis. Ou eu morro, e está resolvido o problema ali mesmo, ou eu vou viver. Só que entre a morte e a vida desse motoqueiro, tem uma série de problemas que vão causar um ônus para esse indivíduo tremendo ao longo da vida dele. No Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo, o Dr. Marcelo Rosa viu se multiplicar o número de mutilados pelos acidentes de moto. Para cá são encaminhados os casos mais graves, que precisam de cirurgias de alta complexidade. E aqui ele coordenou um estudo para medir a dimensão dessa tragédia. A pesquisa acompanhou durante 6 meses 84 pacientes que foram internados aqui entre maio e novembro do ano passado. O resultado é um retrato assustador do impacto desses acidentes sobre a sociedade, em custos hospitalares, no prejuízo provocado por gente jovem que deixa o mercado de trabalho e no efeito devastador sobre as vítimas e suas famílias. Abalou psicologicamente tudo, minha esposa, os meus filhos, tudo. Danilo ia no corredor entre os carros. Um deles fechou o espaço. Já caí no chão sem o pé, totalmente, não tenho nem palavras para dizer o fato. O pé decepado, 30 dias no hospital, 5 cirurgias. Uma delas reimplantou o pé. Foi pesado. Você vê a tua vida, a vida dos teus filhos, se desestruturarem em fração de segundos, é muito difícil. Mônica parou de trabalhar 2 meses para cuidar dele. Os gastos subiram, a renda caiu. A enfermeira Carla faz um imenso esforço para ficar independente. 30 dias no hospital, seu organismo perdeu a batalha para a infecção. Uma perna foi amputada. A gente se sente horrível, incapaz, feia. É horrível, a sensação é muito ruim. Carla ficou deprimida, ganhou 20 quilos, perdeu o que ganhava cuidando de pacientes em casa depois do trabalho no hospital. A gente quer repor as coisas, não consegue, fica nervosa porque o dinheiro não entra. Em média, os pacientes ficaram 18 dias internados e custaram R$35 mil ao SUS cada um. Encontrar quem sofreu mais de um acidente não é difícil. Alexandro teve 5. A mão foi esmagada contra a parede de um túnel quando bateu a 70 por hora. 70 por hora no corredor é muito ou é pouco? Velocidade normal. 80% dos motoqueiros, eles acham que eles não são culpados. Eles acham que está tudo certo. Então, eles acham que andar a 70 por hora entre carros é correto. A 70 por hora, o impacto de um homem de 70 quilos contra o muro é de 13 toneladas. Esta semana, o Conselho Nacional de Trânsito tornou obrigatório o treinamento especial para motoboys, que só poderão exercer a profissão se tiverem 21 anos de idade e 2 de habilitação. Mas em São Paulo, eles são só 1 em cada 4 motoqueiros. O perfil do acidentado também mudou. Há 5 anos, mais da metade das vítimas de acidente de moto em São Paulo eram os motoboys, que trabalham com a motocicleta. Hoje, 67% das vítimas são trabalhadores, que usam a moto como meio de transporte. No país, são mais de 160 mil feridos por ano. É uma epidemia porque os números mostram um alto índice de acidentados de moto, um alto índice de sequelados.
E todo o que caracteriza uma epidemia, ou seja, toda a mobilização da área da saúde, os custos sociais. Então, isso tem que ser caracterizado como uma epidemia. Ou seja, você precisa tomar atitudes fortes, como, por exemplo, foi tomada na gripe suína. Reencontramos Flávio de manhã no dia seguinte com muita dor antes de entrar para sua 8ª operação. A equipe de cirurgiões trabalhou 8 horas na perna dele. Em outro ponto do hospital, Carla vive um grande momento. Aos 35 anos, reaprende a andar. Hoje, leva a prótese para casa. Grande dia. Isso é muito bom. É como se tivesse a perna mesmo, né? 24 horas se passaram, mas 23 jovens brasileiros perderam a vida em cima de uma moto antes de Flávio acordar da cirurgia. O médico explica que é preciso esperar. Sem complicações, ele pode voltar a andar. Moto na minha vida nunca mais, cara. Deixar com bens materiais não leva a nada, né? Importante é a vida, a gente, a família.